São 11 horas e 22 minutos, já temos mais de uma hora desde o início do nosso debate aqui na TV Cabralha Record News para a eleição municipal 2012 em Itabuna. Por conta de um comentário feito pelo candidato Pedro Eliodoro, que teria ofendido a honra dos candidatos Capitão Azevedo e Vane do Renascer, a comissão julgadora formada por nossos juristas resolveu conceder 1 minuto para a resposta de cada um desses dois candidatos. A gente começa então com o Capitão Azevedo, que tem 1 minuto para o comentário. Eu quero falar para o povo de Itabuna que está assistindo a gente aqui agora, que eu me respeito. Minha vida é pautada dentro da honestidade. Trabalhei 35 anos na Polícia Militar, a ficha só tem elogios, não tem nada, isso eu me respeito. Eu honro. Trabalhei em serviço público, como tem que ter, ser exemplar, principalmente para a sociedade, para nossos filhos. Não podemos deixar isso. E jamais o candidato fez um levantamento leviano, porque ele não tem provas de nada de roubo. Como ele insinuou, dizer que roubo, ladrão. Isso aí não existe. Eu exijo respeito, porque ninguém prova no governo de Azevedo que existe nenhum desvio, né, como fala aí de 20 milhões, 30 milhões, e o Tribunal de Contas prevê que houve a questão de formalidade e nunca de desvio de dinheiro. Isso jamais eu vou decepcionar essa sociedade, é meu povo. Eu tenho que zelar por vocês, pelo erário público, e farei. Isso aqui não há de se considerar. E se ele levar a sério, nós faremos o que é previsto em lei. Tomaremos nosso... Muito obrigado, candidato. O candidato Vane do Renascer também tem 1 minuto para se defender. Candidato. Eu quero deixar bem claro aqui que a nossa campanha é uma campanha de respeito às pessoas. Quem me conhece, e isso eu provo nos nossos programas, no nosso debate. Nós trabalhamos sim no governo do PT e trabalhamos e temos grandes amigos e saímos do PT sem briga. O PT tinha a candidata dela, eu respeitei, mas eu entendi também que eu tinha que ter uma alternativa e saímos em paz. Nunca briguei com o PT, nem brigo, e dizer de que sempre fomos fiscal, sim, do Executivo e do Legislativo. Nós temos ações no Ministério Público contra o Executivo e contra o Legislativo também. E essa questão da diária, volto a dizer, eu estou totalmente tranquilo, ninguém está acima da lei. O Ministério Público fez o papel dele, não fui só eu, foi todos os servidores, eles querem fiscalizar um por um, e nós temos tudo lá na Câmara, porque fica na Câmara, fica tudo lá, eu posso tirar uma cópia, mas está tudo na Câmara e também enviamos para o Tribunal de Contas do município. E dizer de que na votação do aumento de prefeito e vereador, eu sempre votei contra, no outro mandato e nesse também. Muito obrigado, candidato. São 11 horas e 25 minutos. Neste terceiro bloco, o candidato faz pergunta para candidato. Vamos agora acompanhar as regras. Candidato pergunta para candidato. O mediador sorteia quem pergunta e o candidato escolhe outro candidato para responder. O candidato selecionado para a resposta só poderá ser escolhido uma vez. Pergunta de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e meio. Réplica e tréplica de 1 minuto cada. Vamos então agora sortear quem fará a primeira pergunta. E o candidato que fizer a pergunta vai escolher também o candidato que vai respondê-la. Jussara Feitosa, do PT, faz a pergunta e escolhe um candidato. Para quem a senhora pergunta, candidato? Eu vou para o Capitão Azevedo. Capitão Azevedo vai ter 1 minuto e meio para a pergunta. A senhora tem 30 segundos. O meu som não está perfeito aqui, né? Ok. Eu quero corrigir se está bem aí. Como é que está o áudio da candidata Jussara? Está ok? Está perfeito? Ok. Pois não, candidato. Capitão Azevedo, apesar de saber que as finanças da prefeitura estão ruins, desequilibradas, o senhor prometeu à escola de trânsito a carteira de motorista de graça, que não abriu até hoje, e fez muitas promessas. E todos nós sabemos, 20 mil bolsas rendas, teve manifestação no São Roque, em Nova Ferradas, em Ferradas, por causa das obras mal feitas, executadas dias antes do senhor visitar para pedir votos. Pode mostrar em números. Candidata, Capitão Azevedo, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, a escola pública é o único município no Brasil que tem uma escola desse modelo. Está toda prontinha. Só falta o credenciamento do Detran, enganchou lá. Mas isso, como se trata de algo que vai beneficiar esses adolescentes, esses jovens que estão aí sofrendo, envolvendo em droga, violência, crack, não tem jeito. Vai ser credenciado o mais breve possível.
Eu acredito que 60 dias está sendo credenciado para a gente fazer a carteira e incluir essas pessoas. Não podemos deixar ficar vulnerável. E visa atender a quem mais precisa. Temos que dar a mão a essas pessoas. Então, nós temos a tranquilidade de dizer, candidata Jussara, que a Bolsa Renda Municipal que eu criei, nós estamos contemplando famílias de forma decente, estamos levando para fazer cursos. Essas famílias estão felizes, não podemos menosprezar, e se bem que nós estamos levando essas famílias que viviam lá desassistidas, abandonadas à própria sorte. Eu tenho um coração, foi por isso que eu criei, e está sendo assistida. Que fosse uma, como tem 2.000, que fosse uma. A gente tem que olhar que a vida humana não pode ficar nesse desprezo, com os filhinhos passando necessidade. Então eu fiz isso e farei, vou ampliar mais. Vou ampliar e vou ainda. Tem uma Bolsa Construção, que tem gente que está vivendo no submundo, não tem condições de viver. Eu tenho que garantir isso, dar um mínimo material de construção para ele fazer o ambiente ficar adequado. Muito obrigado, candidato. A candidata Jussara tem 1 minuto para a réplica. Ele mal cumpriu ainda as promessas que prometeu e já está fazendo outras. Eu quero saber onde ele vai, a minha pergunta, onde ele vai arrumar tanto dinheiro para cumprir essas promessas. Até porque ele inchou a prefeitura. E até é conhecido aqui na cidade como os funcionários lagarta, que recebem só na folha, só comem na folha. São 1.000 funcionários que deveriam ser economizados, 10 milhões de reais. Nós temos 6.000 funcionários preparados para servir a nossa prefeitura. Quero trabalhar com eles, vou reduzir 60% dos cargos comissionados. E com esse recurso, fazer com que a prefeitura se junte a recursos do governo federal para pavimentar a nossa cidade com obras de infraestrutura. Isso a nossa cidade precisa. Não precisamos de falsas promessas, nós precisamos de realizações concretas, porque o dinheiro existe. Obrigado, candidato. O candidato Azevedo tem 1 minuto para a tréplica. Olha, o dinheiro aparece quando a gente faz a austeridade, e eu faço. Eu dispensei a segurança pessoal do prefeito, isso seria em torno de 15 mil reais mensal, com carro, combustível, funcionários. Botei ele em outras áreas. E isso, esses 15 mil, multiplique vezes 48, quanto é que dá? Comprando tubo para levar a fazer saneamento e também para investir nessas pessoas que passam necessidade. Eu sou sensível. A segurança minha primeiro é Deus e os homens de bem dessa terra. Então nós vamos lutar. Continuaremos todo no caminho certo. Tenho certeza que hoje nós somos o melhor homem, o prefeito da cidade para conduzir os destinos de Itabuna, porque façamos austeridades e cuidamos do povo, respeitamos o povo, e o que tem de ruim que faz bloqueio por aí, que deixaram em outras administrações, foi acumulando e está tudo na minha mão aqui, de outros que passaram aí, os ex-gestores. Então ficou o déficit, e é para Azevedo resolver em 3 anos e 9 meses, mas eu tenho um canteiro de obra na cidade, isso é invejável, e ninguém tira isso aí. Agora o perigo é eleger outro, chega lá, corta, porque foi Azevedo. Muito obrigado, candidato. Vamos agora fazer mais um sorteio de quem pergunta e o candidato que irá escolher quem vai responder. Candidato Vani, do Renascer, pode escolher quem irá responder a sua pergunta. Vou fazer uma pergunta para o capitão Azevedo. Já foi feito. O capitão Azevedo já respondeu, é o único que não pode. Vou perguntar para Zen. Ô Zen. Candidato Zen. Hoje, a meu ver, a administração municipal está inviabilizada, porque todos os recursos praticamente que chegam no hospital de base é gasto com folha de pagamento. A Imasa virou um cabide de emprego e não faz o papel dela, que é a ampliação da rede de esgoto, o tratamento e ampliação de água. E o prefeito Azevedo tem 2 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas porque gastou a mais em 2009 e gastou a mais em 2010. Em 2009 ele gastou 70% da folha, quando a lei de responsabilidade fiscal prevê 54%. E agora em 2010 ele gastou exatamente 74%. Muito obrigado, candidato. O candidato Zen tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, no nosso governo, em primeira mão, a gente irá trocar e colocar sempre à frente de todas as secretarias pessoas técnicas. Pessoas ligadas à área de saúde, se for o caso da pasta da saúde, na pasta da educação, um educador, na pasta da cultura, um artista. E na saúde, o que a gente vê é uma pessoa que não tem técnica nesse sentido. Ele, apesar de não ser, além de não ser de Itabuna, ele é um professor de história, então não tem capacidade técnica para isso. E no segundo momento, enxugar a folha. A folha de Itabuna está inchada devido a esses funcionários e no nosso governo vai ser diferente. Reduzindo a folha, a gente já economizaria bastante para estar colocando
profissionais em postos, principalmente nas periferias, postos 24 horas para quando um filho do trabalhador passar mal e o trabalhador não ter condição de chamar o táxi, e na maioria das vezes o táxi não vai porque tem medo devido à grande violência de Itabuna. Então iremos colocar em alguns pontos da cidade postos 24 horas, com medicamentos de uso contínuo, materiais de primeiro socorro para dar ali a primeira assistência ao paciente, e também colocaremos à disposição ambulâncias, principalmente nos distritos de Itabuna, como Itamaracá, Roça do Povo, Montões, para dar esse suporte aos doentes e que moram distantes dos principais postos de saúde. Obrigado, candidato Zen. Candidato Vani tem 1 minuto para a réplica. Eu parto do princípio que o servidor precisa ser valorizado. Na nossa administração, eu quero tranquilizar todos os servidores municipais, o servidor que trabalha efetivamente será valorizado e ficará. Agora nós temos que acabar com esse cabide de emprego, porque falta dinheiro na saúde, na infraestrutura, no saneamento básico e políticas públicas para a gente frear essa violência na cidade. Volto a dizer que o prefeito, além de gastar muito mais do que era previsto, 70 em 2009 e 74 em 2010, ele gastou a menor na saúde. A saúde está um caos e o prefeito gasta a menor na saúde e também gastou a menor na educação. É por isso que as contas dele estão sendo reprovadas, não por mim, mas pelo Tribunal de Contas do município. Então, nós, como prefeito de Itabuna, iremos cumprir a lei. Lei é para ser cumprida, gente. O teto é 54%, eu vou gastar 54% com o pessoal, né? Valorizando sempre, volto a dizer, o servidor que efetivamente trabalha e que presta um bom serviço à comunidade. E na saúde, a previsão é 15%, ele está gastando a menos, nós vamos gastar mais, porque precisamos realmente investir na saúde, saúde é prioridade, e na educação faremos todo o possível para sair de 25% a cada ano melhorar um pouco. Obrigado, candidato. Candidato Zen, 1 minuto para a tréplica. Não podemos falar em saúde sem falar em saneamento, então na nossa gestão iremos trabalhar com a prevenção. Prevenção de combate à dengue, o verão está chegando aí, Itabuna tem os maiores índices de dengue, de foco de dengue aqui. E isso nos entristece porque a maioria dos casos são as vítimas da periferia, que passam mal, que adoecem e chega a vir a óbito. Então, no nosso governo, a gente irá trabalhar com a saúde preventiva, iremos também estar colocando saneamento, porque, como eu falei, não podemos falar de saúde sem falar em saneamento básico. Então, temos a proposta aí dos biodigestores, que irá diminuir aí esses dejetos que são jogados nos rios, nos canais, que gera foco de dengue, e isso deixa a nossa população doente. Obrigado, candidato. Vamos então a mais um sorteio de pergunta para o candidato que irá indicar outro candidato a dar a resposta. Candidato Zé Roberto, do PSTU, escolhe um candidato para responder, não pode o capitão Azevedo nem o Zé Costa. Candidato. Eu vou escolher o candidato Vani. Então o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Vani, o senhor apresenta várias propostas nessa eleição, mas o senhor, como vereador, o senhor poderia ter muito bem mobilizado a população da cidade para lutar contra esse desastre que é, né, a saúde, a educação na nossa cidade. No entanto, o senhor não fez. E hoje o senhor se apresenta como um grande salvador aqui da pátria de Itabuna. Eu queria saber por que o senhor não mobilizou a população pobre da nossa cidade e o seu candidato a vice, o Venceslau, quando por 8 anos o senhor ficou como vereador. Por que o senhor não mobilizou a população para lutar contra essas injustiças? Só agora. Obrigado, candidato. Candidato Vani tem 1 minuto e meio para a resposta. José Alberto, com todo respeito a você está totalmente errado. A minha candidatura nasceu da vontade popular e a minha candidatura cresce. Veja os números. É só acompanhar os números e no dia 7 de outubro próximo, nas urnas, as pessoas vão ver se a minha candidatura é fraca ou não. Foi vontade popular. Dizer que sempre estivemos atuantes nessa cidade. Não é à toa que eu sou um vereador respeitado nessa cidade. Eu tenho a menor rejeição. A minha rejeição é muito pequena, porque fui vereador com 2.000 votos, fui para uma reeleição e tive 3.000 votos. Então a comunidade aprova. Então tudo que você pensar, eu discuti na Câmara. É que você não vai na Câmara. Se você fosse na Câmara, você ia ver o nosso papel lá na Câmara. Tudo que foi importante, abertura de SEI, de lixo, convocar secretários, sempre tivemos nosso papel atuante na Câmara de Vereador. E tudo que foi bom para a comunidade de Itabuna, nós votamos. Zé Roberto, eu fui um vereador de 8 anos independente. Independente, a comunidade sabe disso. Eu quero que alguém diga aqui se eu votei alguma coisa contra a minha comunidade. Tudo que votei foi para o bem da minha comunidade. Isso é obrigação do vereador e eu cumpri bem o meu papel. Volto a dizer, discutindo a saúde, educação, trânsito, o que você pensar, nós discutimos lá. O senhor concluiu?
Aí 1 minuto e meio, perdão, sempre eu esqueço. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Foi a saúde, discutimos a saúde. Tentamos abrir SEI, para você ter uma ideia, Zé Roberto. Tentamos abrir uma SEI da saúde, focalizando o hospital de base, não tivemos voto. Tentamos abrir uma SEI para ver a questão das unidades de saúde, atenção básica, não tivemos voto. Não é? Essa questão do canal, convoquei secretário porque eu acho um absurdo o que está acontecendo e não fomos atendidos, mandamos para Brasília um requerimento cobrando providência. Obrigado, candidato. Candidato Zé Roberto, 1 minuto para a réplica. Candidato Vani, o senhor não mobilizou a população porque o senhor não tem interesse em mobilizar a população trabalhadora para lutar pelos seus direitos. Porque teve a greve dos professores esse ano, do município, contra o governo atual, né, que não cumpre o piso nacional aqui no município. Teve a greve dos professores do Estado. Teve a greve dos policiais militares, o senhor não se apresentava para se pronunciar nesses movimentos. O senhor ficava calado, como muita coisa errada que tem aqui na nossa cidade, que o senhor e o Venceslau não se pronunciam. Agora, o senhor tem sim se pronunciado, né? Agora, durante a campanha eleitoral. Inclusive, recebendo financiamento do sargento Gilson, que era secretário de administração do governo Azevedo, e que hoje tem um cargo no Detran e que está botando dinheiro na campanha do senhor, como várias empresas, como a Bahia Gás, que são ligadas ao PCdoB, que é controlada pelo PCdoB. Então o senhor não tem compromisso com a população pobre da cidade. O compromisso do senhor é com as empresas que estão financiando a campanha do senhor. Porque o senhor fala em Porto Sul, o senhor fala em projeto de desenvolvimento, mas não tem nenhum compromisso com a população. Obrigado, candidato. O candidato Vani tem 1 minuto para a tréplica. Quem tem boca fala o que quer, não é? Você entende de um jeito, entende de outro, e a comunidade entende o papel do vereador Vani. Dizer que sempre tivemos compromisso com essa cidade, dizer que sempre defendemos a comunidade, você se engana mais uma vez. Nos professores, nós estivemos com os professores. E os professores, sabe, o sindicato dos professores estão nos dando apoio. Então, mostra que você realmente está incoerente no que você fala. O sindicato dos professores tem nos apoiado com relação à nossa candidatura. Na greve dos policiais militares, entendemos de que a greve era justa, estivemos lá também. Tanto é que temos o apoio da Polícia Militar com relação a gente. Então, sempre nós estivemos defendendo o povo. Eu sou da base do governo, mas entendo de que a greve dos soldados, da Polícia Militar e dos professores foram reivindicações justas. E estivemos sempre, sim, do lado deles. Então, toda demanda da Câmara de Vereadores, envolvendo a comunidade, sempre nós estivemos presentes. E a maioria dos sindicatos de Itabuna hoje não apoia você não, me apoia. A maioria dos sindicatos estão fechando com a gente, inclusive o Sindicato da Segurança Pública. Então isso mostra que os sindicatos tiveram sempre um vereador atuante e que sempre defendeu ele. Muito obrigado, candidato. Vamos então agora ao sorteio de quem pergunta e o candidato irá escolher quem irá responder a questão. Candidato Zen Costa, quem o senhor escolhe? O senhor pode escolher a candidata Jussara, o candidato Pedro ou o candidato Zé Roberto? Pedro, porque os governos prometem tirar o esgoto do Rio Cachoeira e depois que termina o mandato, eles não cumprem o que prometem. Candidato Pedro tem 1 minuto e meio para a resposta. Todos esses administradores que há mais de 20 anos tiveram à frente da Prefeitura de Itabuna prometeram tirar o esgoto do Rio Cachoeira. E estamos aqui hoje e nada foi feito. O que você faria nesse sentido? Ok, candidato Pedro, então a partir de agora o senhor tem 1 minuto e meio para responder a questão. Para poder salvar, para poder resolver a situação do Rio Cachoeira, eu vou construir uma barragem depois da ponte Calixto Midra de Filho e demolir a de cá, para que tenhamos um espelho d'água maior e melhor. Vamos também fazer toda a limpeza do rio, tirando pneu, tirando aquelas garrafas PET, tirar essas de baronesa. Por falar em essas de baronesa, eu fui a Itamaracá no domingo e ao passar naquela ponte, que eles têm 8 anos na administração, não fizeram. Foi só eu falar que ia fazer a ponte, a inveja, a incompetência, o despreparo, que não sabe preparar um projeto, diz que vai fazer também aquela ponte. Sequer tirou as baronesas que estão lá. As baronesas estão lá, sequer tirou. Inclusive nós filmamos, estamos com filme aí, estamos com vídeo, que se quiser a gente vai mostrar aqui agora, para não dizer que é mentira minha. Outra barragem que demoliu lá em Itamaracá, que era o ponto de turístico do distrito, e a incompetência, mais uma vez, não fez a barragem, não recuperou, que lá era um ponto turístico e era um espelho d'água bem grande. Então, para o Rio Cachoeira, vamos tirar as baronesas, a serra de baronesa, fazer a limpeza das margens e arborizar com 2.000 árvores. Agora, espero que ninguém venha copiar, não. Pega uma equipe preparada para poder fazer o serviço. Se quiser, muito obrigado, candidato Pedro. Candidato Zen tem 1 minuto para a réplica.
Bom, no nosso governo, iremos sentar com os novos prefeitos que compõem a bacia do Rio Cachoeira, montar uma frente e a todos os ministérios que cabem à preservação ambiental, sentar e apresentar os melhores projetos nessa área. Um reflorestamento da margem ciliar, a questão do biodigestor, que como eu falei, vai limpar em 85% o Rio Cachoeira. O biodigestor funciona da seguinte maneira: vão ser instaladas no interior da residência uma caixa fechada sem a presença de oxigênio. Esses dejetos serão fermentados através do processo de bactéria e irá gerar o gás metano. Esse gás a gente vai canalizar e vai estar colocando gás gratuitamente na cozinha do itabunense. Esse projeto para uma casa de 5 habitantes custa R$ 1.200. Levando em consideração que uma família com 5 habitantes gaste um botijão de gás por mês, e esse botijão gira em torno de R$ 40 a R$ 45, em 2 anos e meio a pessoa vai quitar o financiamento e ter gás grátis para a vida inteira. Então, além da viabilidade econômica... Muito obrigado, candidato. Nós vamos agora a mais um sorteio de quem pergunta. E o candidato... Perdão, candidato. Desculpa, o candidato Pedro tem direito à réplica de 1 minuto. Perdão. Eu quero deixar claro aqui que tudo que eu estou falando, estou com o documento aqui. E seria bom, eu queria pedir para a comissão julgadora que observasse direitinho. O que eu estou falando está aqui no documento. Ó, tem um calhamaço de documento aqui. Então, para não dar direito de resposta, porque eles são errados. Eles erram e depois querem direito de resposta. Sim, Zé. Vou construir também 10 estações de tratamento de esgoto, para que o esgoto já caia no Rio Cachoeira já despoluído, para que a gente possa despoluir o Rio Cachoeira, e também no meio ambiente, arborizar as praças, limpar, que a praça está imunda, as praças do centro da cidade, eles não fazem nada e quer que a gente fique aqui calado. Que é uma vergonha. Mas, infelizmente, aqui tem a gente, não sei porquê, que eles pedem de resposta, e eu acho que a comissão, não quero aqui acusar, mas dá e a gente fica até meio acanhado de falar o que tem que falar aqui. A gente fica eu mesmo estou meio acanhado porque qualquer coisa é direito de resposta. Mas aqui, ó, tem um calhamaço de documento aqui. Se quiser, eu vou mostrar um por um aqui do que eu estou falando aqui. Muito obrigado, candidato. Agora sim, vamos ao sorteio de quem faz a pergunta e o candidato sorteado escolhe o outro candidato que irá responder a questão. Candidato Capitão Azevedo, para quem o senhor pergunta? Para a candidata Jussara ou para o candidato Zé Roberto? Jussara. 30 segundos. Jussara, é que quando no seu programa você fala que o alinhamento do governo federal e estadual é interessante para administrar a cidade. O que é que você me fala sobre isso aí, essa questão do alinhamento? A candidata tem 1 minuto e meio para responder. Eu digo que vários investimentos precisam ser feitos em Itabuna, importantes como estamos recebendo. Uma ferrovia, uma barragem, uma universidade que o senhor até hoje não indicou onde vai ser o terreno. Tem 1 ano e que são empregos que precisam ser gerados. A duplicação da Ilhéus Itabuna, nós temos obras de infraestrutura dentro da nossa cidade, o saneamento, o projeto de saneamento é uma parceria do governo federal, mas a Imasa está sucateada e nós precisamos fazer com que a Imasa, ela novamente, financeiramente, administrativamente, ela seja saneada para realizar esse grande projeto. Quando eu falo em alinhamento, é porque tem aquele amigo que é chegado, mas tem aquele amigo que é muito mais próximo. E nós somos bem próximos do governo federal, do governo do estado, para novamente realinhar essa cidade. As cidades que apostaram, deu certo, se desenvolveram como conquista. Itabuna perdeu a referência em saúde, Conquista avançou e conquistou esse lugar dentro da nossa conjuntura. Conquistar, voltar a nossa cidade a desenvolver, representa empregos, investimentos, novas oportunidades, mais gente vindo para cá, mais estudantes andando pela nossa cidade, água, com oferta de água, e também a qualidade dos nossos serviços, a reorganização da prefeitura, que precisa passar por uma ação forte. Muito obrigado, candidato. O candidato Azevedo tem 1 minuto para a réplica. Eu vejo isso aí como essa forma de alinhamento, para mim, não significa tanto. O que significa é a competência que tem o município de ter um corpo técnico, de elaborar projeto consistente. E lá pergunta, o prefeito lá é ladrão, o que é que ele faz? Desvia dinheiro, porque senão não vem. E aí a gente faz isso, e lá o corpo técnico, hoje, o governo federal entende que tem que atender as pessoas que estão sofrendo no município, enfim, é o Brasil que votou lá, que elegeu eles.
Não tem como usar não manda não, que é perversidade, como fizeram com a saúde em Itabuna. A saúde tomaram, é por isso que Azevedo não encheu a folha de pessoal. Tiraram 8 milhões da noite para o dia, seguraram para prejudicar a mim, mas a população sabe, já entendeu. Agora a lei vai fazer retornar, que é a Constituição Federal prevê que tem que centralizar a saúde, vem para Itabuna, e agora já foi. Vou pegar e dar as cotas a quem precisa, que está aí desassistido, desassistiram propositalmente, então isso alinhamento não dá certo. Se for dessa linha de alinhamento, não, tem que ter o governo certo. Muito obrigado, candidato Azevedo. A candidata Jussara terá 1 minuto para a tréplica. O prefeito Azevedo esqueceu de dizer que ele governou sob estado de emergência. Lembra da nossa crise da dengue? A doença que afetou nossa cidade? E então o governo federal redirecionou os investimentos através do PAC, com obras de saneamento. E eu quero dizer que as obras que estão aí são todas do governo federal e quero reafirmar que se estão, eu irei concluir e fazer melhor. E quero dizer para vocês, todos que estão nos ouvindo, que Itabuna pode receber muito mais. Pode estar recebendo muito mais aqui a nossa cidade, porque nós temos um orçamento que, embora inflado de 500 milhões, nós podemos recorrer aos órgãos. Governo do Estado com projeto, sim, e governo federal com projeto, sim. Mas nós temos também que aplicar os recursos próprios e não tem uma obra no município com recursos próprios. Isso é lamentável. Portanto, não tenham medo das obras não continuarem ou das que estão aí. Muito obrigado, candidata. Agora, pela única combinação possível, nós vamos então à última sequência desse bloco. O candidato Pedro Eliodoro terá que obrigatoriamente fazer a pergunta para o candidato Zé Roberto. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Pedro. Zé, como você vê essa chapa que se diz que é nova, mais uma vez, essa pergunta, e tem o candidato a prefeito e vice-prefeito que estava realmente, fez parte da administração do PT, um era do PT e se irritou, foi vereador por 8 anos e até hoje, agora vem dizendo que é nova, e o prefeito atual gastar 75% com a folha de pagamento. Obrigado, candidato. O candidato Zé Roberto tem 1 minuto e meio para responder a questão. Bom, Pedro, o que a gente está vendo aqui é um grande festival de mentiras, né? Porque os 3 candidatos dos ricos que se apresentam aqui como os candidatos fortes, né? Eles não são fortes, eles são ricos ou são financiados pelos ricos. A gente está vendo todo o caos aqui na nossa cidade, a gente sabe que eles são responsáveis por isso, né? Os vereadores se omitiram, estão envolvidos em escândalos de corrupção na Câmara de Vereadores. O atual prefeito recebe um dos maiores salários de prefeitos do Brasil, enquanto a cidade de Itabuna está aí um desastre na área da saúde. Nós estivemos lá na Bananeira, Pedro, lá nas casinhas da Bananeira, e a gente encontrou com Dona Meire, uma senhora, dona de casa, que está há 6 meses tentando fazer uma cirurgia de vesícula e não consegue, porque ela está em tempo de morrer por conta da precariedade da situação da saúde na nossa cidade. Ao mesmo tempo, os vereadores estão aí aumentando os próprios salários e a cidade nesse caos todo. Nós temos, Pedro, aqui na nossa cidade, um projeto de transformação, que é um projeto de mobilizar a nossa população, né, para lutar em prol daquilo que é de interesse da própria população. Porque esses candidatos que estão aqui, como eu coloquei anteriormente, o sargento Gilson, que foi secretário de administração do atual prefeito, hoje ele está lá no Detran, no cargo do governo do estado, e está financiando a campanha do vereador aqui na nossa cidade. Botou R$5 mil. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Está lá no site do TSE. Basta ir lá e dar uma olhada. Então, eles não têm nenhum compromisso com a população pobre e trabalhadora. São tudo farinha do mesmo saco, Pedro. Muito obrigado, candidato Zé Roberto. Candidato Pedro tem 1 minuto para a réplica. Farinha do mesmo saco e lixo da mesma lixeira. Porque eles enganam. Eles não têm coragem de falar que foi de tal partido, que foi secretário e que foi também, ocupou cargo. Aí, tem muitas pessoas aqui em Itabuna que não sabiam. Agora já fica sabendo que o cidadão foi vereador 2 vezes pelo PT e também ocupou cargo de confiança no governo de Geraldo Simões. É bom que o pessoal fique sabendo disso, porque aí a máscara começa a cair e o povo começa a entender a realidade e ver quem são os novos para Itabuna. Porque não adianta mudar o escândalo da Câmara de Vereadores, que os 3 vereadores já estão envolvidos. Estou com um documento aqui que diz isso aqui, do escândalo. Não é eu que estou falando, é o Ministério Público que investigou e analisou, viu direitinho, está pedindo um afastamento de todos eles. Então a gente está observando que eles querem tirar
o grupo de lá para voltar para cá, porque cá tem mais dinheiro. Querem fazer farra com o dinheiro do povo e não está preocupado com nenhum desse povo que vive aqui na miséria. Muito obrigado, candidato. Candidato Zé Roberto tem 1 minuto para a tréplica. Eu acho interessante também, Pedro, que esses candidatos aí, essas 3 candidaturas que se dizem as principais, eles estão recebendo financiamento de grandes empresas, né? E a gente sabe como é que funciona no sistema político brasileiro. Essas grandes empresas financiam para depois receber em troca. E é isso que acontece, isso que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, Pedro, é preciso dizer também que o governador do estado, Jacques Wagner, que massacra, persegue professores, policiais militares, servidores públicos, ele esteve aqui em Itabuna para inaugurar uma base da polícia lá no Monte Cristo, no lugar onde o prefeito derrubou, destruiu uma quadra para colocar a base da polícia. E ele falou aqui na cidade que ele tem 2 candidatos, que é a candidata do partido dele e o candidato da base aliada, que é o vereador. Então, ele não tem, esses candidatos não têm nenhum compromisso com a população pobre e trabalhadora. Eu e você, Pedro, estamos aqui para lutar em defesa, em prol da população pobre, porque acreditamos que somente com a mobilização, com a luta organizada do povo trabalhador, a gente pode combater, né, esse cenário caótico da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. São 11h52. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eleições 2012, o voto na Record News.